Falar também a respeito de Jonathan Jesus. Qual a pedida do Cruzeiro para negociar o zagueiro de 21 anos de idade que virou titular com o Arthur Jorge? Para completar, Luiz Araújo disputado por Cruzeiro e Atlético, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ali e Cruzeiro são os times com mais expulsões na temporada entre todos os clubes que integram a Série A do Brasileiro, 16 expulsões para cada. O dobro da terceira colocação, que é ocupada nesse momento pelo Grêmio com 8 vermelhos. É bem verdade também que isso tem muito a ver com os 12 expulsos pelo lado do Cruzeiro e 11 pelo lado do Galo no clássico do Campeonato Mineiro. Hora de falar sobre Jonathan Jesus, zagueiro que virou titular absoluto desde a chegada de Arthur Jorge no Cruzeiro. Queria destacar que há a possibilidade real de venda do atleta na metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa terça-feira, conversei com o André Cury, que é representante do atleta. O André me contou que em janeiro o Zenit chegou a oferecer 11 milhões de euros, a proposta foi recusada pelo dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. A ideia do Pedrinho é só negociá-lo por 14 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 81 milhões de reais, com a lembrança de que o Cruzeiro é dono de 70% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com 56 milhões e 700 mil. Baita negócio para um atleta que havia sido comprado do Ceará por só 8 milhões de reais. Abre aspas para o André Cury a respeito de possíveis caminhos para o defensor. Abre aspas, ele vai ter mercado na Itália, na Espanha e na Inglaterra e estamos atrás de propostas. Só para completar, registrar que desde que chegou ao Cruzeiro, Jonathan Jesus disputou 51 partidas com 2 gols e 1 assistência. O Wallace e o William, volante e lateral do Cruzeiro, podem ser negociados com o América do México? Que esses dois jogadores estão fora dos planos da comissão técnica de Arthur Jorge e também da diretoria, isso é líquido e certo. Atletas caros. O Wallace ganha mais de 1 milhão e 200 mil reais por mês, o William ganha mais de 500 mil mensais. Você soma com impostos e o custo de ambos ultrapassa os 2 milhões de reais por mês. Jogadores que perderam espaço e não estão sendo utilizados. A especulação sobre o América do México tem muito a ver com a presença de André Jardine. O treinador do clube mexicano é brasileiro e andou se reforçando com jogadores daqui. Rafael Veiga, Lima e Rodrigo Dourado foram contratados para essa temporada. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa que trabalha com o André Jardine e perguntei, de fato, existe alguma possibilidade de Wallace e William serem contratados? A resposta foi não. E a grande preocupação do André Jardine hoje é sobreviver no campeonato mexicano. O time enfrenta no domingo o Pumas pelas quartas de final do torneio nacional. Na ida, dentro de casa, empate em 3-3, vai haver a necessidade de vitória fora de casa para que o América do México siga vivo. Como a temporada passada foi bastante ruim e permitiu-se que o André Jardine trouxesse reforços desse ano, espera-se por títulos. Se esses títulos não aparecerem com direito a uma eliminação nas quartas de final, a coisa pode se complicar para o treinador brasileiro. Só para completar, ainda sobre o Cruzeiro, na noite dessa quarta-feira, empate em 0-0 com a Universidade Católica no Chile, mais uma vez a Rui expulso, resultado acabou sendo bom porque permitiu ao Cruzeiro assumir a vice-liderança do grupo, ultrapassando o Boca. A má notícia é de que o Cruzeiro não consegue mais ficar à frente da Universidade Católica caso eles terminem empatados. O desempenho contra o time chileno foi pior e agora a Católica tem essa vantagem. Próximo jogo do Cruzeiro contra o Boca Juniors, fora de casa, depois recebe o Barcelona como mandante. Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram proposta oficial ao Flamengo por Luiz Araújo na última janela de transferências. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante. As ofertas eram iguais, 6 milhões de euros, e a resposta do rubro-negro foi a mesma, não havia interesse em negociá-lo. Quero contar também que Cruzeiro e Atlético prometem uma nova investida para julho. A partir de 20 de julho a janela reabre por aqui e há a intenção dos dois clubes mineiros em contar com um atacante de 29 anos de idade que está bem longe de ser protagonista no Flamengo. Foram 20 partidas na temporada, só 7 como titular, 13 na condição de reserva. Desses 20 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. A curiosidade vem agora. Leonardo Jardim, que enquanto técnico do Cruzeiro no ano passado insistiu muito para contar com o Luiz Araújo, hoje pode utilizar o jogador, mas não o transforma em protagonista. Você que é torcedor do Cruzeiro e do Galo deve estar se perguntando, mas tem chance de um negócio acontecer? Os dois prometeram melhorar as ofertas, mas, abre aspas para minha fonte, o problema é o Flamengo liberar.
Só para completar, registrar que quando contratado do Atlanta United, Luiz Araújo custou 9 milhões de euros ao Flamengo. E com ela procede que o lateral William e o volante Wallace interessam ao América do México e o Cruzeiro sonda a situação de Brian Rodrigues. Esse clube é dirigido pelo Jardine, André Jardine, técnico brasileiro. Vou mandar mensagem para uma pessoa próxima do Jardine para ver se a gente tem alguma atualização. O Jardine que conseguiu levar alguns brasileiros para lá, né? E entre eles o Rafael Veiga. Até estava falando hoje cedo com o André Cury sobre a situação do Veiga e ele disse que ainda não há uma definição do América do México em relação a comprar ou não o jogador. Tá? Como o empréstimo só acaba em dezembro, não há pressa para tomar essa decisão. Boa noite. Ouviu algo sobre William e Wallace lá no América? Vamos lá. Próxima pergunta do... Rapaziada boa, muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Não esqueça de dar um like, se inscreva no nosso canal e de ativar o sino das notificações para você sempre ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e noticiado no maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.